Meu nome é Antônia Gomes da Silva, tenho 48 anos, tenho doença de BC, tenho atrofia cerebelar, tenho anticorpo antifosfolipídio, sou portadora de câncer de tireoide, suspeita de câncer mieloma múltiplo, tenho um problema na coluna que me maltrata muito, principalmente na última vértebra. Se eu sento, queima, dói, desce radiação para as pernas, é insuportável as dores. E sou acometida por outras enfermidades. Eu vou falar hoje sobre o ambulatório da reumatologia. No dia 20 de 2 de 2020, quando eu fui na Defensoria Pública de Crateús, quem me atendeu foi o doutor Augusto. Quando ele bagunçou todo o meu material procurando documentos, como se ele estivesse instruído para ir naqueles determinados documentos. E quando eu falava de uma clínica particular, ele ia falar de um servidor e ia falar: você tem alguma receita desse médico? E ia naquele, como se estivesse muito bem instruído. Ele agiu o tempo todo como advogado de defesa dos médicos e não que estivesse ali para auxiliar uma pessoa de baixa vulnerabilidade, que dependesse da Defensoria Pública. Então, quando ele começou a falar isso também, eu também fiquei quieta, não falei nada. Só falei que não tinha ali. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a ser assistida no Hospital Universitário Walter Cantídio em abril de 2010. Quando foi em 2014, eu sofri uma hemorragia retroperitoneal. Eu fui no ambulatório no dia, e quando cheguei lá, acho que 17 de agosto, quando cheguei lá, mostrei o exame que eu havia recebido do hemócio, o INR estava muito alto e a dor. O reumatologista solicitou uma ambulância que me levou do ambulatório à sala, lá à frente do hospital, onde tem a sala que realiza a ultrassonografia com duplo. Eu acho que foi esse exame que foi realizado. Mas de boca, um funcionário, um residente ou interno que me acompanhou, falou que não tinha dado nada. Ok, vim para casa com a prescrição de tramol, que não resolveu nada. Que a dor era muito intensa. Então, contratei um convênio da Unimed no dia 20 de agosto de 2014, por este motivo da hemorragia, que eu tive que tomar sangue às pressas. Acredito que se eu tivesse ido para um corredor de um hospital, eu teria morrido, porque foi às pressas. Então, o que eu queria dizer é que eu não tenho tanta receita da clínica, da artroclínica, mas tenho muito papel da Unimed. Tudo da Unimed eu tenho, que mostra que eu fui atendida na clínica e que todos os exames de imagem foram solicitados a partir das consultas da clínica e não das consultas que eu tinha semestral no Hospital Universitário Walter Cantídio. Então, eu queria falar que tudo da Unimed eu tenho. Tudo. Todas as faturas mensais da Unimed eu tenho. Com todas as consultas. E receita não foi dada muito. Mas eu encontrei esse papel, um exame, onde tem, e não a receita, nas costas, como tomar o Marevan. Eu ia mais, eu tinha os mesmos sintomas. Então, isso que eu confiava 100%. Se ele pedisse 1000 exames de imagem, eu ia fazer todos os 1000, porque eu confiava 100%. Para onde ele me mandava fazer o exame, que viesse errado, ou ocultando diagnóstico, não sei como, não eram meus médicos. Eu ia ali porque eu era orientada, eu recomendava, faça isso, faça com fulano. Então, era isso que eu fazia. Só que quando chegou a ressonância do crânio, que deu tudo normal. Se eu já tinha da São Carlos Imagem, que eu tinha atrofia cerebelar, mas, acima de tudo, está a queixa minha. Eu tenho desequilíbrio, eu tenho tontura,
E o diagnóstico de atrofia cerebelar fechou com as minhas queixas. E a outra não teve. Só que ele não fez nada. Não tem culpa? Tem, sim. Mandou? Tem. Aí veio a endoscopia. Faço endoscopia com fulano. Eu tinha uma dor abaixo da costela que refletia nas costas. E foi feito vários exames de imagens, porque não sei o que possa ser, vamos continuar investigando. Eu digo, vamos. Não sei o que possa ser, vamos continuar investigando. Toma exame de imagem, toma exame de imagem. Aí quando solicitou a endoscopia, deu tudo normal e eu com a dor, aí bateu aquela coisa em mim, Antônio, faz escondido. Eu fiz escondido que deu a úlcera justamente onde eu apertava a dor, quando eu comia, quando eu bebia, até quando eu engolia saliva. Mas o pior veio depois. Porque com o diagnóstico, com o primeiro tratamento, eu já senti melhora, que foi o Comepramix. Quando foi para fazer a terceira endoscopia, simplesmente, quando eu cheguei no hospital, a médica solicitava o parecer, já que o Marevan era prescrito pela reumatologia, que foi prescrito durante 9 anos. Surpresa. Quando eu falei do que eu tinha feito, eu falei mesmo, fiz escondido porque a dor era grande demais. E aconteceu isso. A primeira reação foi coçar os olhos, não tenho culpa, eu meto meus filhos, tudo. Segunda, quando eu fui firme e falei, o senhor tem culpa sim, que o senhor me garantiu que ia me dar o diagnóstico e que ia falar qualquer coisa, saiu dando com os braços. Quando foi fazer o bilhete, veio a outra decepção. A endoscopia. Paciente portadora de doença de BC com alto risco de trombose sob o uso de cumarínico deve ser avaliada a conveniência do risco de sangramento durante e pós-biópsia da tireoide pelo uso do cumarínico, bem como gástrico. Observe-se que ia escrevendo e Deus me perdoe, mas eu vi na cara raiva porque eu tinha descoberto, a médica tinha me dado o diagnóstico dos problemas de estômago. Isso quem vai dizer é a justiça. Mas foi a impressão forte que eu tive. É como se tivesse raiva. E este bilhete, o risco para fazer uma endoscopia, mesmo tomando cumarínico, não é autossuficiente. Os benefícios são maiores, um diagnóstico de um câncer, por exemplo, do que o risco. Porque quando suspende o Marevan 4 dias para endoscopia no serviço da endoscopia. Mas para mim, como tem um risco trombótico, isso quando suspende, entra com Clexane, que é uma hexoheparina. Tem Clexane, tem a Versa e tal. Então não há risco. Não há risco quanto a isso. Aí abre o nariz. Não, o nariz vai dar bactéria, Helicobacter pylori, dá outras bactérias como a Streptococcus e tal, mas não vai acusar se tem uma úlcera, se essa úlcera precisa ser puncionada, que pode ser um câncer ou outra coisa. Quer dizer, então, é como se os meus diagnósticos o tempo todo fossem ocultados. É como se, interrogação. Porque eu nunca tive um tratamento. E outra, quando eu comecei, queixa, rouquidão, dificuldade para engolir, deglutir, como falo cientificamente, ele solicitou uma endoscopia, uma tomografia da face e uma tomografia do pescoço. Mas eu confiava 100%, eu deixava minha vida nas mãos. Errado 100%. Hoje eu vejo como eu errei. Mas errei porque eu confiava. E não é o que fala, confie no médico, faça tudo sob prescrição médica. Foi isso que eu sempre segui.
Já pensou se o Ministério da Saúde falasse: não confie no seu médico, porque se algo de acontecer errado, você é culpado? Já pensou se fosse isso? O que seria? Então, na verdade, naquelas 2 tomografias face e pescoço, só precisava de uma ultrassonografia. Ia mostrar o nódulo da tireoide, com o nódulo a partir de 1 centímetro. A Sociedade Brasileira de Cirurgia, Cabeça e Pescoço preconiza que tem que fazer a biópsia, tem que punçar. Então, punçaria e veria, e teria o diagnóstico. E nem precisa suspender o Marevan. Quando vai fazer a punção. Só precisa ter cuidado se o INR não está muito elevado. Eles estão mais ou menos entre 2 e 2,5, está tranquilo. Então, o que eu queria dizer é que eu tenho tudo. Eu tenho todas as queixas. Os exames que deveriam ser solicitado a queixa de eu cair, de eu ter desequilíbrio da ressonância do crânio, que foi a primeira do São Carlos, o exame lá a tomografia que foi feita no Hospital Regional Unimed quando eu me internei, da lombosacro, que foi a que eu mostrei para o neurologista, e a endoscopia. Os demais não se fazia necessário, porque as minhas queixas sempre foram as mesmas. Só que a queixa da dor aqui, que refletia atrás, foi solicitado muitos exames. Então, o que eu queria dizer é que eu tenho tudo. Eu não desconfiava de nada, confiava 100%. Para mim foi a maior decepção da minha vida, porque os demais não eram meu médico. Dr. Francisco Ayrton de Castro da Rocha era meu médico, me acompanhou por 9 anos. Então, o que eu quero saber estes médicos faziam estes exames e faziam tudo. Tem mais pessoa por trás disso? Destes exames todos, está com todos esses problemas? Porque eu tive problema com praticamente todos os exames de imagem. Com exceção da ressonância do crânio do Hospital São Carlos, que foi feita pela Unimed, porque quando eu fiz com o Dr. Pablo de Picasso, eu já tive que pagar particular, passei 3 vezes no cartão de crédito, tudo. Então, tudo tem isso. Então, para mim, tudo isso tem que ser investigado. Então, quando eu solicitei a troca do reumatologista no dia 24 de janeiro, eu estava com 100% de certeza que eu não podia continuar com aquele médico, de forma alguma. E eu falei muita coisa para a ouvidora. E ela colocou lá motivos pessoais e falou que o hospital ia me ligar me dando um reumatologista. Que isso nunca aconteceu. Então, e com risco que eu tô... Como tentaram muito com a minha vida já, de várias as formas, então o que eu quero saber é por que querem me matar, o que foi que eu fiz. Qualquer coisa que aconteça na minha vida, todos os médicos que me atenderam no hospital, Walter Cantídio, com exceção das 2 anestesiologistas, todos os médicos que me atenderam fora, mas que têm ligação com o hospital, são suspeitos número 1. Morreu porque foi um acidente, foi uma bala perdida, foi um assalto seguido de morte, foi isso, foi aquilo. A suspeita número 1 são esses citados. E o hospital tem culpa porque eu denunciei, eu pedi suspensão, eu fiz denúncias no dia 24 de janeiro de 2019. E em fevereiro eu fiz denúncia para muitos ministérios. Então, se acontece alguma coisa comigo, todos eles têm culpa. Os integrantes do Ministério Público Federal que agiram contra mim, eu tendo as provas, eles são cúmplices. O defensor público me atendeu como se fosse da outra parte e procurando coisas que me incriminassem, que botassem em dúvida o que eu falo e procurando provas para ver se tinha alguma coisa que denunciasse os demais. O outro lado.
Então, o que eu quero são respostas. Por que querem me matar e o que foi que eu fiz? Porque eu sou a vítima. Foi feito tanto exame de imagem que não tinha, desnecessário. Então, eu preciso das respostas.